que bom estarmos juntos como comunidade mais uma vez. Bem-vindo, bem-vinda a esse momento de louvor, adoração, junto do nosso Deus. E nós iniciamos esse momento, eu e você, como comunidade de Jesus Cristo, em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero trazer para vocês uma palavra do Salmo 75, versículos 1 a 7, palavra que nos diz: Nós te damos graças, ó Deus, nós damos graças. Anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tu tens feito. Deus diz, abre aspas, eu marquei um tempo certo para o julgamento e julgarei com justiça. Ainda que a terra trema e todos os seus moradores estremeçam, eu manterei firme as suas bases. Digo aos maus que não contem grandezas, que não sejam orgulhosos. Digo que parem de se gabar do seu poder e de falar com arrogância. Fecha aspas. Pois o julgamento não vem do leste, nem do oeste, nem do norte, nem do sul. É Deus quem julga. É Ele quem declara que uns são culpados e que outros são inocentes. Até aqui a palavra do Salmo. Eu quero convidar você para, junto comigo, termos um momento de oração. Senhor Jesus, te somos gratos por estarmos juntos nesse momento de oração, louvor e gratidão. Venha por sobre nós com o teu Espírito Santo, abre os nossos corações e os nossos ouvidos para a tua palavra. Que nós possamos aprender a não julgar a partir também daquilo que nós conhecemos do mundo, mas que possamos aprender mais e mais sobre a tua justiça. Venha sobre nós, Senhor, e que esta palavra do profeta Miqueias venha também para nos edificar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos conversar sobre o último livro do Antigo Testamento, o último profeta, um dos pequenos, na verdade, profeta Miqueias. Miqueias, capítulo 6, versículos 1 a 8. E essa palavra de hoje é o momento assim que o Miqueias, ele está vocês vão perceber isso, é num julgamento. Vocês vão perceber que tem testemunhas, tem alguém que vai falar, que é um réu, mas que esse réu acaba sendo o que vai acusar. e também falta aqui um juiz, mas vocês vão entender por que é isso. E ele coloca isso de uma forma muito interessante. E nós vamos perceber, e depois eu vou falar mais sobre esta situação de julgamento. Miqueias 6, 1 a 8 nos diz o seguinte: Escutem a acusação que o Senhor Deus vai fazer contra o seu povo. Levante-se, ó Deus, e faze a tua acusação, e que as montanhas e os montes ouçam o que dizes.
Ó montanhas, ó alicerces firmes da terra, escutem a acusação que o Senhor faz contra Israel, pois ele tem uma questão para resolver com o seu povo. Ele vai acusar o povo de Israel. E o Senhor diz: meu povo, o que foi que eu fiz de errado? Será que exigi demais de vocês? Respondam. Eu os tirei do Egito, salvando-os da escravidão, enviei Moisés, Arão e Miriam para os guiar pelo deserto. Meu povo, lembrem dos planos de Balaque, rei de Moabe, fez contra vocês, e da resposta que Balaão, filho de Beor, lhe deu. Lembrem de tudo o que aconteceu desde que saíram do acampamento do Vale das Acácias até que chegaram à cidade de Gilgal. Não esqueçam nunca as vitórias que eu, o Senhor, consegui. O que é que eu levarei quando for adorar o Senhor? O que oferecerei ao Deus Altíssimo? Será que deverei apresentar a Deus bezerros de 1 ano para serem completamente queimados? Será que o Senhor ficará contente se eu oferecer milhares de carneiros ou milhares e milhares de rios de azeite? Será que deveria oferecer o meu filho mais velho como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas maldades? O Senhor já nos mostrou que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Até aqui, a palavra para refletirmos agora, nesse instante aqui de nossas vidas. E vejam bem, vocês perceberam, né? Então, Deus, como se fosse num julgamento, ele chama duas testemunhas, que é interessante. Ele chama como testemunhas, né, as montanhas e os montes. Se nós percebermos, as montanhas e os montes estão aí desde a criação do mundo, ou seja, ele quer as testemunhas, aquilo que conhecem a sua história desde o princípio, desde a criação. Para que estas testemunhas, que continuam ainda até hoje, essas testemunhas continuam sendo aqueles que percebem a criação, as mudanças da criação, o Deus vivo que age na natureza, no mundo, nas pessoas, em mim e também em você. E ali naquele momento, o povo estava sendo oprimido, o povo estava também cobrando Deus de algumas coisas, e aí Deus tem que se defender. Se Deus tem que se defender, é porque alguém está acusando. E daí ele diz: olha, meu povo, o que foi que eu fiz de errado com vocês? Será que eu exigi demais de vocês? Me respondam. Na vida, quantos de nós já não julgou a Deus ou também a Jesus? Quantas vezes a gente olha assim para as nossas situações e diz: pô, Deus, ele não está fazendo a coisa certa. A gente já julgou Deus quando a gente diz assim, eu já ouvi também, e com certeza eu também já fiz isso. Cada um de nós também já o fez, que é o seguinte: por que Deus é tão bom com aquela pessoa lá, que ele é tão ruim com a esposa, ele é tão isso, o cara é meio bandido, e Deus é tão bom com ele? E eu, que sempre fiz as coisas tão certinhas, sempre fui honesto, nunca passei a perna em ninguém, não isso, não aquilo, parece que as bênçãos não chegam na minha vida. Aí a gente acusa Deus, diz: Deus não é tão justo assim. Isso são pelos nossos julgamentos. Quantas vezes a gente vê também alguém que tem uma determinada doença, aí duas pessoas, uma boa, querida, simpática, amável, e a outra assim, uma pessoa ruim, uma pessoa que faz as coisas erradas, sabe? Que humilha as pessoas, não é legal. E aí de repente aquela que é a ruim, ela fica boa de uma doença. Vamos colocar aqui câncer, por exemplo, né? Aquela lá continua, fica bem do câncer e a outra acaba morrendo, por exemplo. Daí a gente julga e a gente diz assim: nossa, que Deus é esse, né? Que deixa aquela pessoa tão honesta, tão querida morrer, e aquele cara tão ruim, tão estúpido, tão isso, tão aquilo, ou aquela mulher tão ruim, e aquela lá recebe essa graça de Deus.
Justamente porque a gente, na verdade, Deus está olhando para mim, para você e dizendo: por que tu me julgas? Você não olha o que eu já fiz também na sua vida? A pergunta de Jesus é: meu povo, o que eu fiz de errado? Será que eu exigi demais de vocês? Deus sempre, significa que Deus sempre está exigindo de mim e também de você. Com certeza, Deus exige muitas coisas. Deus exige mudanças. Deus exige que a gente seja transformado também em nossa vida. Mas, infelizmente, às vezes a gente não percebe esses dons e essas coisas maravilhosas que Deus dá a cada um e a cada uma de nós. E ele também diz: olha, eu fiz tanto por vocês, eu tirei vocês da escravidão, eu ajudei vocês a chegarem numa nova terra, num novo espaço. Por favor, façam aquilo que é certo. E eu digo assim que nas nossas experiências de vida também, no nosso dia a dia, a gente tem que aprender que a justiça não é sempre fazer aquilo que é como a gente gostaria. A justiça verdadeira, sempre a justiça verdadeira tem a perda de uma das partes. Você pode achar muito estranho isso, mas se nós olharmos, a justiça tem o símbolo da balança, né? A balança. E a balança, ela não vai ficar sempre. E sempre quando a gente vê a justiça, ela está assim, né? Uma balança um pouquinho mais alta e outra balança um pouquinho mais baixa. Ela não está sempre unida. Vou dar um exemplo muito claro. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma divisão de bens entre família, o que é justo? O que é justo? Alguém sempre vai tentar tirar uma vantagem ou não? A questão é que sempre tem que alguém vai ter que ceder em algo para que haja uma justiça. Porque o importante, o justo, é aquilo que é justamente chegado numa conclusão. Isso aqui é bom para mim, é para você? Sim. Não adianta querer cortar as coisas bem certinho no meio. Olha, tem coisas que você vai ter que... Vou dar um exemplo, número ímpar de cabeça de gado. São 31 cabeças de gados, 15 para cada um. Quem vai ficar com aquela uma que sobra? Alguém vai ter que abrir mão, alguém vai ter que dizer: olha, não, fica com ela. E mais, a gente tem que estar feliz com aquelas 15. E o outro vai ficar feliz com as 16. Ok? Sim. Mas alguém, aquele que abriu mão, tem que ficar feliz também por isso. É importante a gente perceber que a justiça, ela é algo que a gente tem que concordar com ela. Principalmente nessas questões de partilha, que a gente vê tantas brigas em família sobre isso. Nada melhor do que o diálogo. Nada melhor do que conversar. E se alguém vai dizer: olha, eu quero uma coisa a mais aqui. Caramba, que bom que teu pai e tua mãe já deixaram alguma coisa para vocês. Que bom que teu avô, tua avó deixaram uma coisa para vocês. E se eles não deixassem nada? Dividir nada sempre é mais fácil, não é? Porque aí sim, é igualitário para todo mundo. Mas vejam, o julgamento em relação a Deus é muito ruim. A gente tem que aprender a não julgar esse Deus, porque Deus quer aquilo simplesmente que é o melhor para mim e para você. Ele já provou na sua história de que Ele nos apoia, que Ele está sempre ao nosso lado. E Ele traz exemplos aqui do passado do povo de Israel para dizer: olha, quantas bênçãos eu já deixei na vida desse povo. Quantas vezes eu os salvei. Levem isso em consideração. Não é por uma única situação que nós devemos julgar o todo da presença de Deus na nossa vida e tampouco na vida das outras pessoas. Que a palavra, a última palavra, o último versículo, continue sempre na minha vida e na sua vida. O versículo de número 8 nos diz: Deus já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós, o que Ele exige de mim e de você. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência a Ele. Veja como é importante esse versículo bíblico. E é essa a palavra que eu encerro também a meditação de hoje, a prédica de hoje.
amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Obrigado e continue junto com a gente. E agora teremos mais um momento de música. E quero convidar você a fazer também a sua oferta nesse culto de hoje. Tem aí o QR Code na sua tela. Essa oferta de hoje, ela é a nível nacional. Ela vai para a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, para o Fundo de Implementações ou Implementação de Capelanias Hospitalares, justamente para que a igreja possa estar também presente junto a hospitais. E realmente é um trabalho muito bonito que se faz. Alguns hospitais das nossas comunidades existem também essas capelanias e são extremamente importantes no acompanhamento das pessoas que estão enfermas e também fazem esse trabalho religioso, interreligioso, em verdade, também dentro dos hospitais, o que é algo sempre muito importante na vida das pessoas, nesse momento de tanta fragilidade. Então as ofertas de hoje vão para esse trabalho. E muito obrigado por suas ofertas, desde já. E eu convido agora para a nossa oração final. Senhor Jesus, te agradecemos por estarmos aqui nesse momento, como comunidade, como uma grande família de pessoas batizadas. E te agradecemos pela palavra de Miqueias, que nos chama a cuidar com os nossos julgamentos. Que tenhamos também misericórdia, que possamos aprender no nosso dia a dia, que a justiça muitas vezes também é a gente abrir mão de algumas coisas da nossa vida e do meu eu. Por isso, que tenhamos sabedoria, que o Teu Espírito Santo nos dê essa sabedoria para vivermos, para termos tranquilidade, para termos misericórdia e um coração puro, que eu sei e nós sabemos que Você deseja de nós. E nós, com certeza, queremos estar sempre com humildade diante de Ti. Senhor, acompanhe as pessoas que estão enfermas nos hospitais, acompanhe os idosos de nossas comunidades, muitas pessoas já, pais, mães, avós, que precisam de apoio, de ajuda, que Tu, ó Deus, sempre coloque alguém nas famílias, com amor, com gratidão, com respeito, que tenham cuidado também com estas pessoas. Também, ó Deus, colocamos o nosso mundo, tantas guerras, tantas coisas ruins acontecendo, que Tu, ó Deus, possa colocar sabedoria nos líderes mundiais, para que não entrem em guerras, não entrem com discursos tão belicosos, que nós possamos todos pensar na paz como um todo, e não simplesmente querer tirar vantagem em tudo e de todos. Por isso, ó Deus, que a justiça também seja feita, também a nível de países. Assim, ó Deus, nós colocamos tudo em Tuas mãos, quando juntos nós oramos como Você nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
E deixamos uma palavra de bênção também para vocês. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz. Ide e servi ao nosso Deus. Amém. Obrigado por sua companhia. Dê o seu like, continue com a gente, compartilhe com as pessoas, que assim o amor de Deus, a graça de Deus e a palavra de Deus se espalhem também por todo o mundo. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.